Olá, Anselmo, boa noite. Estamos gravando aí essa live, esse vídeo, né? No dia 14 agora de setembro, né? Já início da noite. Tudo bem com você? Tudo bem, Fernando? Boa noite para você aí, para o pessoal que está olhando esse vídeo aí. Esperamos passar nosso conhecimento aqui na parte de estratégia do Smart Boot, né? E mostrar um pouco o que a gente conhece e que está vindo conhecendo com a estratégia Links. Ah, legal, legal. E, Anselmo, me diga uma primeira informação. Você já operava com bolsa, com mercado antes? Conta a sua experiência um pouquinho e como que você chegou até a operação com o RoboTrader. Fernando, eu sou um curioso da parte de tecnologia. De tecnologia, eu sou formado em análise de sistema, né? E sempre fui muito curioso na parte de mercado financeiro, né? Robô, para Certo. mim, é uma coisa que me deixava muito intrigado e eu sempre queria saber como é que funcionava isso. Então, mercado financeiro eu já venho mexendo já há mais de 5 anos, né? Mas sempre brincando, nunca fazendo coisas exageradas, sempre com aquele, né, tipo, mais para conhecimento mesmo e ver como é que funcionava. A Smart Boot, eu creio que eu fui um dos primeiros a usar a Smart Boot, né? Eu entrei em meados de 2015, fiquei um tempo parado, né? Inicialmente eu iniciei com aquela conta grátis, depois eu fui para a conta que tinha dois robôs, operação real, porque eu sempre trabalhei da seguinte forma: eu trabalho com backtest. Se um backtest for positivo, eu já boto conta real e já começo a operar, né? Por isso que meus robôs, eles sempre se alterando, estou sempre estudando os robôs, né? Ainda Uhum. mais a gente que trabalha com análise, a gente consegue visualizar bem isso, né? E através disso eu comecei a procurar estratégias no mercado, porque como eu trabalho em outra área, eu não tenho tempo total para poder ficar olhando os robôs. E eu vi que uma hora a gente precisava ficar estudando o robô para poder operar ele, quem sabe parar durante o dia. E a gente não conseguia fazer isso. Então foi onde eu fui atrás das estratégias pagas, né? Certo. A Link já é a terceira estratégia que eu tenho, né? As outras duas não tive bom êxito, né? Vamos falar assim, mas também eu era meio experiente ainda. E Kalin que eu conheci faz 3, 4 meses. Eu acho que foi num vídeo no YouTube que eu vi, uma coisa assim, achei interessante, né? Contratei, né? Comecei a brincar, mexer nela. Posso dizer que em 3 meses de estratégia paga, eu estou pagando todo mês, eu pago ela em 10 dias, a Ah, que mensalidade. bom. Boa informação. Então, você, com 10 dias aí do mês, você já cobre os custos da assinatura, é isso? Já cobra o custo da assinatura da mensalidade. Puxa, muito legal, muito legal. E isso acho que a maioria quer saber como que você opera, né? Como que você faz o seu gerenciamento, porque nós sabemos que a estratégia Lynx ela tem um placar, né? E nesse placar nós temos lá mais de 20 robôs. E aí, pensando como um técnico de time de futebol, nós temos lá esses jogadores, né, que são os robôs, né? Então, fica assim, qual que eu boto hoje no ataque e na defesa? E o goleiro, né? Então, qual que eu vou usar hoje no jogo, né? Porque no mercado, podemos dizer que cada dia é um jogo diferente, né? É isso. Então, geralmente eu olho para o placar para a questão de percentual de ganho, né? Eu estou sempre olhando toda semana o percentual de ganho dos robôs, e Uhum. aí eu copio eles para minha para minha plataforma de Smart Boot. Só que tem alguns robôs que eles têm um loss muito alto, e eu sempre vou de acordo com o meu gerenciamento da minha banca, né? Se eu tenho Tá. uma banca, depende da banca que eu tenho ali, eu vou diminuir o loss ou vou deixar como está. Geralmente, quando eu deixo o loss como ele está, eu opero com menos robô naquele dia. Opero com 2 ou 3. Exatamente por se eu tiver um loss, ele não matar os outros robôs, né? Você tá falando isso aí, ó. Já tá aí, você falou que tem alguns robôs que tem um loss alto, né? Sim, principalmente, né, os Trend e o Infinity, né? São os robôs É, de longa duração. Assim, a minha experiência com eles está sendo boa, tá?
não tenho que reclamar, mesmo com o loss alto, eles vão, operam, voltam, e sempre dá game. Quando eu já tenho uma ou duas perdas dentro de robôs com outra estratégia dentro da plataforma, eu sempre tento ver quando eles estão, começo a ver o gráfico do dia, se eles estão a favor do que eu estou pedindo, eu nem espero chegar no loss, eu já chego e já faço o stop antes, entendeu? Ele já sai naquele valor que ele ganhou. Por exemplo, se você está com stop de R$100, chegou 50, eu já paro. Exatamente por causa do meu gerenciamento diário, né? Então, eu vou dar mostrar para vocês a minha tela aqui, da Smart Boot. Então, aqui, ó, por exemplo, estão vendo a tela? Tranquilo, né, Fernando? Vou colocar ela agora no ar para você. Vou até aqui, deixa eu maximizar, né, ó, aí. Então, aqui o que acontece? Eu tenho um gerenciamento aqui inicial que é o seguinte, que é a nomenclatura dos robôs. Quando eu copio ele para dentro da minha plataforma da Smart Boot, eu sempre uso uma nomenclatura para mim poder achar eles e poder saber quais são os robôs que estão com a nomenclatura original e quais que foram alterados. Então, o que eu faço aqui? Esses que estão lá são tudo robôs copiados da estratégia Lynx, porém são alterados. Geralmente, o que eu altero? Eu não altero a estratégia. Eu altero a questão do loss e do trail stopping quando ele tem, e do break-even, certo? Certo. Então, por exemplo, no YouCat aqui, ele está como A aqui, né, ele é um robô alterado. Geralmente, onde eu altero? Eu altero essa parte aqui, né, que é a parte do percentual de ganho, né, nesse caso aqui ele é para o percentual, na parte do meu stop diário de perda e do meu break-even. Certo. Então, você faz uns ajustes, você pega um robô que está lá no placar e você cria um derivado dele. Isso mesmo, eu faço isso. Além disso, né, eu tenho um original, que eu também trabalho, que, por exemplo, com o Vulcan, né, ele é original, e eu tenho o C, que é o customizado. O que é o customizado? Aqui eu criei o robô do zero. Eu peguei lá na parte de onde a gente cria o robô aqui, eu vim para a estratégia Lynx aqui, aqui, e eu mesmo montei o robô, entendeu? Tá. Você cria e você monta os parâmetros e coloca para operar. Isso. Usando a capa. Então, assim, o que é minha, por exemplo, a minha nomenclatura aqui? Link é o nome do robô, P de padrão, N de normal. Por quê? Porque eu também crio robôs, às vezes, que são scalpers. Só que scalpers a gente tem que ter muito cuidado, porque a taxa da operadora é muito alta, da corretora, né? Então, robô que opera muito, ele tem grande ganho, porém, com a taxa acaba não sendo vantajoso, né? A taxa, ela corrói aí os ganhos, né? Isso. Então, além dessa parte aqui da montar o robô, eu faço os backtests. Todo robô que eu monto, eu faço o backtest, né? Certo. Então, aqui, ó, eu fiz backtest de todos, né? Pode ver que esse aqui, ó, que foi criado, ele tá performando bem. O Vulcan também, que é um original, né? O Willcat, incrível que pareça, ele é um robô que, quando eu ligo, ele se dá bem, porém, no backtest ele deu negativo, né? Mas por ser alterado, pode ser algum ajuste. Então, o que eu faço? Eu vou lá, estudo ele, vejo o que aconteceu no gráfico para poder entender por que ele caiu aqui, né? Além disso, eu tenho um backtest muito bom aqui do trend também. O trend, até complementando aí, né? Esses robôs trend, eles buscam alvos mais longos, né? Uma pontuação mais alta. E até para quem estiver começando, tem que tomar um certo cuidado, porque lá no robô do placar, ele não tem ali os limites, né? Tanto de ganho quanto de perda definidos, pré-definidos. Nós temos estudos, né? Que a gente posta no grupo Telegram, e nesses estudos a gente realiza testes, né? Com valores, com escala de valores de ganho e de perda, para poder exatamente balizar e qual fica o melhor para você, né? Nesse equilíbrio entre ganhar e perder, né? Tanto é, Fernando, que nesses robôs que como você falou, é um loss alto, né? E eu não quero um loss alto na minha conta. Eu sempre inicio ele como AC.
acompanhar. Ou seja, é naquele dia que eu posso acompanhar aquele robô. Então, eu vou botar ele para rodar, né? Como eu falei, o stop dele de ganho pode ser 1.500 pontos, mas se chegar a 800 ali, que eu ver que já tá bom na minha conta, eu já fecho. Realiza e já garante o gain Realiza ali, o isso resultado aí. positivo. Mesmo porque também, como É. gerenciamento de risco, né? Outra coisa que eu queria mostrar aqui, né? Que eu não, né? Como eu já uso há tempo, eu tenho 102 páginas de backtest, né? Então eu faço bastante Bastante, backtest. é isso mesmo. Eu Tem que faço. refazer os testes. Você modificou qualquer parâmetro no robô, você tem que sempre realizar o backtest do original. Como é que você vai comparar, né? Então você tem que pegar o original, ou pelo menos o robô que está no placar, né? E, E faz a sua modificação, roda o backtest, né? Executa o backtest e, e aí você compara os resultados para poder ter pelo menos um balizamento. Isso aí. E para um robô desse aqui entrar na minha carteira, eu sempre vejo o quê? Eu sempre estudo o fator de lucro, né? E o importante para mim também é isso aqui, ó. Qual foi o prejuízo dele diário e qual o Tá, prejuízo máximo, tá, né? Porque de tá. acordo com a sua conta, eu sempre estudo essa parte aqui. Além disso, todas as taxas de custo já estão aqui. Por que está baixo isso aqui? Porque eu peguei uma corretora que ela é um valor baixo. Então, eu tenho várias corretoras que eu trabalho, que é outro gerenciamento de risco que eu tenho, que na minha conta, além de eu trabalhar com vários robôs, de várias estratégias diferentes, eu trabalho em várias corretoras. Corretoras. Com Você isso, distribui, né? Então, você distribui, inclusive, o seu capital pelas três corretoras aí, né? eu crio, na verdade, um outro gerenciamento de risco, que é o quê? Vamos dizer que a XP eu tive um loss de R$ 200 hoje. Amanhã a XP vai entrar num máximo para perder 100. Entendi. Entendeu? Então, Entendi. o que acontece com meus robôs, na verdade? Todos eles são triplicados. Né? Eu tenho esse robô aqui na XP, na Modal e na Genial. Ele vai rodar de acordo com como tiver a minha conta. Né? Outra coisa que vocês podem notar aqui é que eu tenho poucas operações. Por quê? Porque os meus robôs, se ele perdeu 10 dias, eu já excluo ele. E já tento criar um novo gerenciamento, já tento criar fazer uma nova análise, né? Fazer a alteração que eu preciso e crio o backtest. Por isso que eu tenho bastante backtest. Isso é interessante, a gente comentar, né? Que aquele placar que nós vimos agora há pouco, ele é ali um cardápio, né? Ele é um Isso. cardápio, né, de ferramentas que são os robôs traders, né? E você tem robôs que trabalham até de forma sazonal, né? Ele tem um período acompanhando ali o ciclo do mercado que ele se dá bem, né? E depois ele pode começar a devolver os ganhos, né? Se você deixar ele solto, digamos assim, sem acompanhamento, né? Ele pode devolver tudo aquilo que conquistou. Então, por isso que tem que haver um entendimento, né, de todos que assinam e que usam robôs, né? Que os robôs são constantemente, devem ser constantemente acompanhados, os resultados, né? Anselmo, aquela planilha, que nós temos o placar, né, que nós vimos aí no início da live, e tem aquela planilha também, que é compartilhada com todos os assinantes, que tem ali alguns resultados, né, complementares ao que está no placar, tem alguns gráficos. Você usa aquela planilha? Eu uso para fazer meu gerenciamento no início do mês, né? Tá. E para poder ver qual robô que eu vou começar a usar naquele período. O que acontece? Como na linha que eu estou agora, né? Faz 3 meses, Uhum. eu não tive ainda a minha mudança de robô. A cada 3 meses, o que eu faço? Eu mudo meus robôs. Eu estudo os robôs que ganharam e que perderam, né? E aí eu vou, de acordo com o placar, vou mudar eles para poder usar eles novamente, certo? Certo. E a cada 6 meses eu varro todo o meus backtest feito, pego aqueles robôs do passado, aquela estratégia do passado, e tento ver se pode ser estratégia para o futuro. Ótimo, ótimo. Então é bom você estar compartilhando ideias e modo de operação, né? Que até agradeço, porque isso é importante para quem está iniciando, né? Em pegar essas dicas. E o que eu estava comentando é exatamente sobre essa planilha aí, né, Selma? Essa que você também usa Sim, mensalmente, não é isso? essa aí.
Tá bom. Essa planilha aqui, que vai estar aqui no link para vocês poderem acessar, ela lista todos aqueles robôs lá do placar, e você tem aqui informações complementares. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre essa planilha, mas ela é interessante porque, além dela mostrar o resultado diário, né, que cada robô obteve, ela mostra também, né, o resultado do acumulado, né, nas 2 últimas semanas, um certo período, né, e também mostra desde o primeiro mês que os robôs começaram. Então, vocês vão observar que nesse mês aqui de outubro de 2019, a gente só tinha o robô Sabre, né, que é essa linha aqui. E aí, com o passar dos meses, novos robôs entraram, e aí você tem condições de, inclusive, acompanhar essa evolução dos robôs. E nós vamos ter meses onde nós teremos, tá até em destaque, né, os robôs que tiveram resultado no mês, resultado negativo, né? E aí, nós não fechamos ainda o mês de setembro, mas nós temos também no rodapé aqui, tá faltando, deu um probleminha aqui. Mas lá na planilha, eu vou corrigir isso, lá na planilha nós temos os totais da carteira inteira, que é até interessante essa informação, porque imagine que se eu tivesse um capital suficiente para colocar todos os robôs em operação, tá? Esse totalizador aí embaixo, ele permite a gente ver que eu teria uma carteira positiva. Eu tive, nesses meses todos, apenas um mês com resultado negativo, né? Então, mas é claro, isso exige, se você fosse colocar todos os robôs num plano maior, um capital em torno de R$100 mil, tá? Para colocar todos os robôs. Porque aí tem que ser proporcional. Mas essa planilha, ela complementa o placar, né? Ela é interessante. E aí você tem alguns gráficos, né? Que você clicando aqui na aba de cada planilha, você tem alguns gráficos interessantes para poder te dar um lastro, te dar um norte na escolha dos robôs, né? Então, os robôs que estão aqui à esquerda desse eixo, tá? São robôs que estão com saldo negativo, por exemplo, só temos um aqui, que é o Mangusta, tem uma barra azul, é o acumulado, né? Que o robô tem nesse momento, tá? O que está em laranja é o acumulado das 2 últimas semanas, ok? Então, nós vamos pegar aqui, por exemplo, o Tupolev 1, tá? Ele está, pelo menos nas 2 últimas semanas, com uma performance ruim, tá? Em contrapartida, se nós pegarmos o primeiro colocado lá em cima, a barrinha laranja dele é maior, tá? Então, assim, eu consigo, através desse gráfico, escolher determinados robôs que estão performando bem, porque ele se baseia no resultado também das 2 últimas semanas. E aí você tem, por exemplo, uma outra planilha que te mostra também esse mesmo resultado nas 2 últimas semanas, em reais, né? Você tem aqui uma outra planilha com o percentual de ganho, né? Bruto diário, cuidado com isso, porque o bruto não está, né? Não tá batendo aí as taxas, né? Tá? Isso mesmo. Tá? Então, mas é interessante. Tem um gráfico aqui também, ó, bem legal, que ele te relaciona os robôs que têm fator de lucro comparando com a perda máxima, né, no período drawdown, né, que nós chamamos, né? Então, como é que você escolhe, por exemplo, um robô, né, com o melhor desempenho possível? É aquele que tem o maior fator de lucro com o menor drawdown. Então, significa o quê? Você vai olhar aqui para um determinado robô, por exemplo, esse Tupolev 2, ele está aqui com o menor barrinha vermelha, o menor drawdown, né, no período, e está com um ótimo fator de lucro de 1,64. Então, esse daqui é um robô muito bom para se operar, tá? Neste momento, neste ciclo. Se você estiver vendo esse vídeo daqui alguns meses, esse resultado aí pode ser completamente diferente. Por quê? Porque o mercado é dinâmico, né? A gente tem que fazer essa pontuação, porque essa live vai ficar gravada, disponível. Então, hoje, nesse momento, nesse período, é esse robô que está, por exemplo. Nós temos outros aqui. Nós temos aqui, ó, Tupolev 3, tá? E outros robôs. E aí, você tem que saber escolher, é isso que eu quero agora passar aí para o Anselmo, quais são os critérios, assim, de forma resumida, que você usa, tá?
Anselmo, para poder escolher um determinado conjunto ou um robô lá do placar? Lembrando, né, Fernando, que a gente tem todo o apoio pelo Telegram, né? A gente tem uns grupos do Telegram que a Sim. gente troca informações, troca notícias, a gente mesmo compartilha os nossos backtest, compartilha nossos robôs com o pessoal do grupo, né? Então, nada disso aqui é guardado, é sempre compartilhado, né? Verdade. Você fez um estudo semana passada interessante também na questão dos robôs por dia da semana. E aí eu operei com os robôs da quinta-feira, foi muito interessante. Foi um ganho bem expressivo, entendeu? Peguei os robôs ali que tu colocou na quinta-feira que mais ganhavam, peguei 2 que ganhavam e 2 que perdia. E graças a Deus os 4 ganharam, entendeu? Na quinta-feira, foi bem interessante. E então, assim, primeira coisa que eu vejo é o fator do lucro, né? Quando Certo. eu monto o meu backtest lá, eu vejo como é que está o fator do lucro no meu backtest, vejo como é que o robô se comporta ao longo de 10, 15 dias, porque como você falou, o mercado é dinâmico, a gente tem que estar sempre olhando o mercado, vendo como é que está correndo as notícias, porque tudo influencia no mercado, né? E alguns robôs ainda, depende do dia, quando eu consigo mexer, né, que são aqueles robôs que eu estou acompanhando durante o dia, eu mexo no horário. Eu vejo as notícias pelo calendário econômico, né? A gente tem um famoso investe.com que muita gente conhece. Lá eu vejo as notícias que podem ser relevantes, né? Principalmente aquelas de três touro, né? Como você sempre enfatiza bastante no grupo. Sim. E eu sempre boto a operação no robô, né? Então boto aquela data. Só que eu não coloco aquela data só para aquele dia. Eu coloco aquela parada para uns 3 dias depois. Incrível que pareça, funciona. Ah, Entendeu? que E interessante. eu faço mais um teste ainda na outra semana, no mesmo dia da semana, 3 dias seguidos de novo com aquela parada. Entendeu? Porque parece que o horário das notícias parece que vicia o pessoal quando opera, entendeu? Hum, E o pessoal acaba, tipo, separando aquele horário para não operar. Mesmo que não tenha notícia, entendeu? Então, se entendi. você prestar atenção, assim, tipo, ver bem a questão das notícias, geralmente ela ocorre no dólar entre 9h30 e 10h30, né? Sim. Às vezes tem alguma notícia 3 da tarde ali que fala alguma coisa, e no Um Brasil pronunciamento, né, lá do presidente do Fed, alguém do Fed, né? é, e o Brasil é realmente das 10 ao meio-dia, então eu faço sempre esses testes e fico em constante mudança, entendeu? Por isso que meus robôs, eles não ficam muito tempo operando, né? Como eu faço muita cópia e excluo o robô que não está no ar, eu não consigo ainda mostrar de forma um robô gradativamente como é que ele ganha ele operando. Mas eu tenho, por isso que eu tenho minha planilha de risco, né? Minha gestão de risco, onde minha planilha eu não controlo, e Uhum. eu tenho os backtests para a gente basear. Ah, ótimo. E aí, antes da gente tocar nesse ponto, né, eu só vou fazer aqui, mostrar aqui uma telinha, que é importante, que é aquele portal, né? A gente Sim, compilou, nós compilamos aí todas as principais informações, né, relativa tanto a Topbot e com relação à estratégia Links, né? Então, aqui você pode solicitar, por exemplo, a versão de demonstração, né? Você pode aqui ir direto para a página, né? A página no site da SmartBot, que Fernando, é essa página aqui, ó, né? Pois é, não. é importante falar que foi através de uma avaliação de demonstração que eu aprovei a Link, entendeu? Eu fiz um, Ah, que bom. eu peguei, até não sei se você olhou na hora que fui montar o robô, tinha Links Demo ali, ainda está ativo ali, entendeu? Então, eu peguei a demonstração de vocês, fiquei com ela uma semana, vi que a estratégia, como ele trabalhava, como o robô se operava, como se comportava, foi satisfatório, por isso que eu fui para assinatura paga, ok? Que bom, que bom. E então o que o Anselmo falou foi isso. Ele veio aqui, ó, né? E clicou, foi para uma página do site da Topbot, preencheu aqui o nome, botou o e-mail. Você tem que ter a conta, né, na SmartBot, pode ser a conta free, né? Sim, Isso é interessante que você não tem nenhum custo para testar, né?
testar, para experimentar, né? Foi isso, exatamente. Eu coloquei lá na parte de... Marcou links ali, ó, telefone opcional, tá? O telefone, nós não entramos nunca entramos em contato com nenhum assinante, tanto é que é opcional isso daqui, né? E aí você clica em enviar, e em até 24 horas a estratégia é liberada na sua conta, essa estratégia demo, na sua conta da Smartbot, e aí você pode usar, aí a limitação está no seu plano na Smartbot, né? Você pode testar um robô, 2 robôs. A conta free permite um robô, né, em simultâneo, né? E aí, ó, voltando aqui para o portal, você tem aquele acesso ao placar, você tem acesso aí também à planilha, né, de gráficos, né? Tem aqui uma página bem legal que eu acho interessante para quem está começando, é um ponto de partida para você dar os seus primeiros passos, né? Tem um videozinho aqui curto, você tem aqui vídeos de orientação, né, com relação aos seus primeiros passos. É uma série aqui que você, mais ou menos em cerca de duas horas no máximo, né, 1h30 aproximadamente, você assiste esses 2 vídeos, né? E também tem um PDF aqui, ó, primeiros passos, o que você precisa fazer, abrir conta em corretora, né? Como fazer isso. E também tem vídeos relacionados ao que o Anselmo vai falar agora, como fazer o gerenciamento de risco, né? É uma ferramenta, uma metodologia que todo investidor, e principalmente quem opera no mercado de day trade, tem que fazer esse dever de casa, né? Então, quando você acessar aqui, ó, é importante você que está começando, que quer experimentar, quer testar, que você dê uma visitada aqui nessa página, Primeiros Passos, né? E o grupo que o Anselmo falou, o grupo Telegram, para você se inscrever e entrar, né, e conversar com o Anselmo, comigo, com os outros assinantes, basta clicar aqui, ter um Telegram instalado, tem uma versão Telegram para Windows, né? Você pode também instalar no desktop, com o seu celular. E o último ponto, tá, Anselmo, para te passar a palavra, é sobre o e-book, né? O e-book, ele é um manual, né? Ele é um manual aqui que você tem praticamente informações mais detalhadas, né, sobre a estratégia. Ah, Fernando, é importante eu ler o manual? Olha, eu acho que é uma boa sim você ler o manual, né, para você conhecer as telas, conhecer também algumas dicas com relação aos fundamentos, né, sobre o mindset, ter um primeiro contato, se você não tem, sobre isso, o que significa mindset, é o nosso emocional, né, que influencia no operacional, usando ou não o robô, né? Então, e aí você tem as informações que eu já falei sobre a planilha, sobre o placar, e também, quem quiser, sobre o capital, né? É importante isso, o capital que a gente recomenda que você tenha para operar cada mini contrato, né? E aí entra uma sessão que é explicando cada campo, né, de parametrização do robô, onde você pode mexer. Se você não quiser entrar nesse detalhe de parametrização, o bacana é que você tem lá o placar, você, uma vez sendo assinante lá da estratégia, você pode clonar o robô, né, Anselmo? Você tem um robô lá, você chega no placar aqui, ó, deixa eu achar a tela do placar, pronto, você tem essa opção aqui, ó, que lhe permite duplicar, copiar esse robô para sua conta, né? Agora, quem for testar o robô, fizer o período de degustação, demonstração, não tem essa função habilitada, né? Você tem que entrar no robô. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, nesse ícone em forma de olho, ele vai abrir esse robô já na tela de parametrização, né? E aí você tem que copiar esses dados, né, para o robô que você vai criar na sua conta. Aí, nesse caso, você pode abrir 2 janelas e colocar essa janelinha de lado, você pode imprimir, né? Se você tiver 2 monitores, coloca essa janela no monitor e outro da sua conta, né? E faz a parametrização do robô. E aí é assim que a coisa funciona. Eu vou passar agora para o Anselmo, para ele vai falar um pouquinho sobre essa questão do gerenciamento de risco. Tá, Anselmo?
Beleza. Só lembrando ali, Fernando, que é o seguinte, né? Mesmo a gente conhecendo, sempre é muito importante ler todo o material, né? Porque a gente nunca sabe tudo, né? A gente está sempre aprendendo, está sempre se atualizando. E também é um robô, como eu falei de novo, tá me surpreendendo, sabe? Obrigado. Tô gostando bastante aí dos resultados, né? E até fiz questão de adquirir um pacote de backtest para poder testar ele bastante, entendeu? Olha aí. Tá indo bem. E o mais importante disso tudo é o nosso gerenciamento de risco, né? Então, você abre uma conta na corretora, você tem um dinheiro na corretora, só que você não quer perder aquele dinheiro ali todo no dia, não quer deixar o robô correr para poder perder, para poder tomar um stop loss. Então, você, além de mudar o seu robô no stop loss e gerenciar o seu risco, é bom você ter uma planilha onde você controla os seus ganhos, né? E nessa planilha já controle os seus gastos com a corretora, porque você não vai ter só esse gasto, você vai ter, além da corretagem, você também tem que pensar que você está pagando a mensalidade, então você também tem que gerenciar isso, né? Então, eu tenho uma planilha aqui, que eu vou compartilhar com vocês. Está na tela? Está na tela aí. Então, ok. Aqui é o seguinte, essa minha planilha aqui, ela... O que eu faço? Como eu opero com robô, né? Eu não sei se é dólar ou se é mini índice de dólar ou de mini índice de Bovespa, eu boto DT aqui, tá? Mas por enquanto eu estou operando o Lynx, é só mini índice. Então aqui eu boto meu lucro, né? Aqui eu tenho o meu valor inicial, que eu comecei nesse mês, tá? Outra coisa, como é que eu vou falar? Praticamente eu não vivo disso. Todo mês eu tiro o dinheiro que eu ganho no mês anterior, né? E eu começo com uma nova, não vou falar, um novo saldo, né? E através daquele ali eu vou gerenciando. Mas, além disso, aí eu tenho uma corretora só, que é onde eu guardo todo o meu ganho que eu vou tirando. Como é que eu vou explicar para vocês? Eu tiro, tipo, 30% do meu ganho do que eu tive numa corretora e passo para essa corretora. O outro 20% vai para minha conta. É isso que eu faço. E aí eu inicio novamente o meu saldo, né? Tá. Então, aqui, né, esse mês está sendo positivo, né? Só ganho. Podem ver que tem dia que o ganho é muito baixo, mas para mim não importa, o que importa é o ganho, né? Tá. Então, o que importa, ainda mais quando o mercado está muito mexido, quando o mercado está com muita notícia, a gente tem que sempre ir atento a isso, né? E aqui eu controlo o meu IR, né? Então, eu tenho o meu ganho de setembro, tenho o meu IR total e tenho o meu IR a pagar. Tá. Exatamente para mim não ter surpresa lá na frente, né? Então, eu tenho por corretora, por exemplo, essa aqui é da Genial, que é uma corretora. Então, aqui eu tenho, como eu tenho várias corretoras, como eu expliquei para vocês, que eu faço gerenciamento, né, de perda no robô e gero com várias corretoras, aqui é uma planilha da Modal, né, que é onde eu boto geralmente um valor um pouco mais alto. Por quê? Porque as taxas deles são mais atrativas, né? Então, eu também, mesma forma, dia a dia eu coloco meu valor, né? Teve um dia de perda aqui, ó, também é anotado, não fica fora, né? Porque na vida nem tudo é ganho, né? A gente também tem que saber a perda, né? Por isso que eu enfatizo, né? Se vocês não querem ter loss alto, não querem correr esse risco, se você não puder acompanhar o robô, somente em dia de mercado mexido, tente criar uma estratégia com loss baixo, alguma coisa que você, né, possa perder ou possa controlar a sua perda, porque esse dia aí mesmo, aí teve uma notícia lá, eu acabei não vendo lá, acabei não botando o stop no robô, ele deu uma arrependagem que foi uma perda grande. O robô estava posicionado e a notícia levou o mercado para o outro lado. Nem tudo a gente tem, nem tudo é positivo, também tem a parte negativa, né? Mas o que a gente tem que ver é que ao longo do mês, né, como você mostrou a sua planilha de gerenciamento, ao longo do mês a gente tem ganho, né? O perder é normal, né? A gente tem um dia de perda, isso é normal, a gente não vai fugir disso, né?
Mas por isso que sempre é bem importante a gente estar com gerenciamento, né? Se você pega um robô, por exemplo, deixa eu ver aqui se nesse robô Sabre a gente consegue aqui visualizar isso. Deixa eu selecionar aqui, deixa eu fechar algumas janelas, né? E para pegarmos um determinado robô. Qual robô que você usa mais? Eu uso bastante o Catalina. Tá, Até eu não mostrei ele aqui porque eu acabei excluindo ele, vou recopiar ele, vou mudar uns parâmetros que eu gostei. Gosto bastante dele, Catalina. certo. Esse UCAT também, que eu mostrei. Tupolev 2, você já usou? E o Tupolev eu usei hoje. Deu alguém hoje para você? Não, né? Acho que esse. Ou deu, Então, não deu, né? Deu, então não. esse foi um dos robôs que eu parei no meio, entendeu? Ah, Ele tá. Você estava interrompeu. bem negativo, aí o mercado voltou. Quando eu vi que ele, tipo assim, vou dar um exemplo. Eu estava esperando ganhar R$ 500 nele. E o Certo. meu loss era 400. Ele chegou a ganhar 200, aí ele voltou lá para o menos 100. Quando eu vi essa operação no gráfico, eu vi que o mercado estava muito mexido. Aí eu esperei ele voltar até uns 100 mais ou menos de ganho e fechei ele. Então, eu vou compartilhar o gráfico do robô que está no placar, tá? Da estratégia Links. E Certo. aí, nós vamos falar um pouquinho aqui só sobre esse Tupolev, né? Então, esse gráfico aqui é desde quando ele começou. Ele começou lá no dia 2, né? E aqui, esse robô, ele está operando com 5 contratos. Esse resultado é baseado em 5 contratos. Você pode ajustar isso aí para começar com 1 contrato, 2 contratos, né? Então, o que acontece muito, e que é comum, né? É um usuário, por exemplo, aí a gente pode até classificar como falta de sorte mesmo, tá? Não tem como, o mercado. Ele começa, ele assinou a estratégia e chegou aqui, ó, nesse ponto, sei lá, dia 6/8, né? Ele vai pegar aqui uma sequência, ó, de perdas, né, que o robô teve, né? E o que o Anselmo acabou falando foi o seguinte: no longo prazo, né? No longo prazo, ó, tá? E não é nem longo prazo aqui, que nós estamos falando de 3 meses, né? Entendeu? Então, nesse prazo aqui de 3 meses, é normal o robô ter quedas, né? Recupera, às vezes anda um pouquinho aqui na lateral, né? Mas no decorrer do período, tá? Ele está ascendente. Então, eu comecei aqui, por exemplo, no caso, eu estou trabalhando com capital nesse robô simulado de R$ 10.000 no início, tá? Eu já estou aqui com acumulado já com 12 mil, né? Então, se o assinante, né, o cliente, ele começa aqui, pega esse período e desiste, ele acaba cortando a possibilidade dessa recuperação, ó, né? Aqui, entendeu? Então, eu posso aqui também, ó, analisar, aí o robô, por exemplo, desde lá o início, 1 de agosto, qual foi o resultado que ele me trouxe, né? Então, aqui você tem aqui as métricas, o fator de lucro, quanto foi o rebaixamento, né, a perda máxima em cima dos 10 mil, quantos trades ele fez, e aquele relatório que o Anselmo mostrou, é você clicando aqui, ó, na tela de sumário, né? Cada robô tem aqui 3, né, abas distintas, sumário, o gráfico e os parâmetros, e aí, quando você estiver em sumário, clicando em relatório completo, você vai ter uma ideia de, por exemplo, quanto que ele ganha, tá? Lucro médio e quanto que ele perde. Mas, Fernando, peraí, esse robô aqui não pode ser um robô vencedor. Ele perde muito em relação ao que ganha. Mas o segredo está aqui. Ele tem uma taxa de acerto alta, né? Consistência. Então compensa essa perda, né, em cada trade, tá? Então essa equação é interessante. E também é importante você saber que esse robô, ó, ele teve aqui um número X, né, de perdas consecutivas. Ele teve 2 sequências de perda, né? E aí o total consecutivo foi 504. Em compensação, ele teve 10 sequências de ganho, né, dando esse total. E aí você tem as ordens aqui embaixo do robô. Todas as informações são públicas, elas estão aí para quem quiser consultar lá no placar da estratégia. Fernando, é até interessante tu mostrar isso, porque Hum, dos estudos que eu faço é exatamente isso. Eu hum, vejo no meu backtest quantas perdas seguidas ele deu.
Lembrando, né, que ganhos passados não é ganhos futuros, né? Isso é importante. O disclaimer aí de qualquer estratégia, backtest, a gente olha pelo retrovisor, né? A É gente isso está aí. olhando o passado. E aquilo que muita gente tem que pensar, muita gente não considera, não pensa, é o seguinte, e pergunto muito isso no grupo, né? Em vários fóruns aí também, grupos, etc. O que eu faço amanhã? Qual robô usar, né? Será que o mercado vai estar bom? Então é o seguinte, gente, existe uma lei, né? Que eu falo, replico ela aqui. O que está à direita do gráfico para cá é futuro. Nós não temos como saber. Esse futuro, ele pode ser recente, daqui a 10 minutos, né? Digamos que o Trump faça um pronunciamento, né? E isso é benéfico para o mercado. Né? Então, dependendo do robô que você estiver usando e como ele estiver posicionado, isso pode ser bom, pode ser ruim. Né? Então, não dá para saber o que vem à direita. Então, backtest, ele trabalha com os dados do passado, né? À esquerda do gráfico. Né? Então, mas isso não é garantia que você vai ter os mesmos resultados no futuro. Ele é um balizador, né? Ele vai te dar uma luz. É bem nessa. Então, o que acontece? Eu sempre vejo no meu backtest quantas perdas consecutivas ele teve. Ah, teve 3 perdas consecutivas, beleza. Eu boto o meu robô para rodar. Se ele perder uma vez, eu espero ele perder 2. Eu espero ele perder 3. Eu espero perder até 5. Por quê? Porque o passado não é o mesmo que o futuro. Se perdeu mais de 5, aí já é o robô descartado da minha estratégia. Eu sempre trabalho assim também, entendeu? Eu vou aproveitar essa sua colocação e vou aproveitar também esse gráfico aqui, tá bom? Certo? Deixa eu pegar uma ferramenta de desenho aqui e vamos escolher a linha. Vamos colocar aqui uma linha vermelhinha, certo? E vamos ver o seguinte. Digamos que você, né, começou aqui, certo? Começou aqui, nesse ponto, né? Aqui do gráfico. E aí você foi tendo ganho, aí ele começa a perder. É isso que o Anselmo está falando. Ele perdeu um dia, perdeu 2 dias, 3 dias, né? Existe uma maneira também legal, né? Que é você, no momento que você começou, e claro, isso também depende, é caso a caso, robô a robô, né? Momento a momento, mas pegando esse exemplo, no momento que você ganha, você acumulou a capital, você ganhou gordura, né? Aí o que vai acontecer? Você pode aqui traçar uma linha, certo? Referencial, que foi a data que você começou, né? Por exemplo. E aí, o robô ganhou e ele voltou, né? Ele voltou o ganho. Você pode definir esse limite, por exemplo, e fazer uma linha um pouco mais acima, e falar, olha, quando ele chegar aqui, tá? É o meu piso, né? Eu vou dar uma parada, esperar e ver o que vai acontecer. Isso não é uma técnica, isso não é uma técnica perfeita, tá? Isso é uma dica só. Porque muitos vão falar, mas peraí, Fernando, se eu chegar aqui e eu sair do robô, eu posso estar cortando a asinha dele, né? De uma possível recuperação. Ele pode ter no dia seguinte que eu pará-lo, ele pode dar um gain e começa a recuperar. É verdade? É verdade. Mas eu acho que também você tem que ter um piso, né? Para quando encostar nele, um piso de ganho, tá? Um limite, você fala, peraí, é o que o Anselmo está falando. Ele falou, não, se chegar lá no quinto dia, eu sei que ele perdeu 2 consecutivas, mas se ele chegar no quinto dia, pronto, já deu. É isso, né, Anselmo? Aí eu vou mudar o parâmetro dele. Aí eu vou estudar o parâmetro de novo e vou mudar algum parâmetro. Na verdade, eu não mudo totalmente, eu mudo o parâmetro. Aí você começa o ciclo. Qual é o ciclo? Você vai lá para a planilha, você vai ver gráficos, você vai ver os resultados acumulados, você vai, por exemplo, pegar aquele robô que você, de repente, estava bem com ele, né? E você vai, opa, peraí, o laranjinha aqui veio para o lado de cá, ó. Esses todos que estão laranjinhas para cá são robôs que estão perdendo recentemente. Está lá negativo, ó, né? Certo? Isso aí. E aí eu falava, mas peraí,
A semana passada, esse carinha daqui, esse robozinho daqui, não estava nem laranjinha, por exemplo. Opa, esse aqui está começando a ganhar. Por que isso? Porque o mercado é dinâmico, né? Então, vai ter essa alternância. E a gente tem que ter as informações para poder tomar a decisão. Lembrando que isso não é feito com robô copiado original do placar da Lynx. É só com robô que é customizado. São robôs Legal. que eu opero, né? Só para o pessoal tá ciente. Robô que eu copio da Lynx, eu uso ele direto, de acordo com a minha estratégia, né? Semana passada eu usei de acordo com a data do dia. Tipo, peguei os robôs lá de acordo com o estudo que o Fernando fez, que estava ganhando na quinta, e coloquei na quinta para poder rodar, para poder ver como é que se performaram. Foram muito bem. Legal, isso é legal. E esse gráficozinho, eu nem mostrei esse gráfico. Esse aqui é um gráfico que ele acompanha o retorno líquido acumulado versus pregões. Pregão é o dia que tem mercado, né? Que o mercado está aberto. Aí já não são dias corridos, como tem no placar. Então, qual é o robô mais velhinho de casa, o mais rodado, mais experiente, digamos? É o Sabre, tá? É o Sabre aqui, ó. Ele tem já 227 pregões. Então, isso aí dá, né, um bom tempo de casa, digamos assim, de experiência. Ele está aqui na terceira posição em termos de rentabilidade. No período que ele está trabalhando, 170, né? E 170%. Né? Qual é o robô mais novinho? São os F-35, né? São os dois novinhos que entraram agora recentemente no placar, tá? Tem ali somente 6 pregões. Então, aqui você consegue correlacionar, né? Quais são os robôs mais rodados, experientes, né? Aí já levando pedrada do mercado, passando por notícia e tudo mais, e quanto que ele está me trazendo, né, de resultado, ok? Então, por exemplo, eu vou ficar com o robô Cobra Shield, que está aqui a 103 pregões, me trazendo somente nem 5%? 5%? Nem 5%. Não, né? Eu não vou usar esse robô, ok? Então, você tem essas informações exatamente para poder ajudar nessa escolha, né, Anselmo? Isso aí. Não, esse Sabre, ele é até interessante, porque eu não tinha na minha lista esse robô. Eu copiei ele nessa semana e comecei a testar ele. Ele é um robô bem consistente, viu? Legal. Ele é Essa bom nesse informação aspecto. aí, tipo, ele é um dos mais velhinhos e tá bem, né? Terceiro lugar aí. É o que você falou, né? São quanto tempo aí? Você dá o quê? Aqui no Sabre, Dá quantos meses, mais ou menos, isso? isso aqui, se você é só dividir por 20, dá 10 meses, mais ou menos. Pois é, já passou várias tempestades, né? Isso aqui dá mais. Como nós temos em média 20 dias, né, úteis no mês, né, 20 pregões, então aqui eu tenho um pouco mais de 10 meses já. É que eu Tá? tô... Quase 11 meses já. Beleza, é que eu tô vendo atrás direito, mas tranquilo. Deixa eu ver se. Então, 10 meses já passou por vários pregões, né? Já passou por várias tempestades. É um Deixa eu dar robô aqui aumentar aqui um pouquinho, ó, aí a gente consegue. Mas a planilha está lá disponível, né, para vocês entrarem, é pública, tá? É tranquilo isso daí, e é isso, né? E, Anselmo, você tem aí alguma informação, alguma dica, sua experiência, que você queira aí complementar? Lembrando, pessoal, que tudo isso não é recomendações, né? São sugestões. Verdade, bem colocado, né? De acordo com que a gente trabalha, a gente, né? Apesar, eu opero bastante tempo já no mercado, então faço bastante teste. Teste é muito importante. Já tive perdas grandes, isso é normal, né? Mas é assim que a gente aprende, perdendo. Gerenciamento de risco. Já tive bastante emocional prejudicado, mas é aquela questão do emocional, todo mundo tem. Uma dica que eu dou: perdeu o seu máximo, não tente operar mais robô, não tente entrar de novo no mercado, que você não vai a favor, você não consegue ganhar do mercado. O mercado vai te tomar tudo que você tem. Mesmo que você ganhar pouquinho naquele dia, você não pode continuar, porque ele acaba devolvendo tudo, né? Isso é uma máxima e é um estudo do mindset, né, Fernando? E estudo da questão de emocional também. Então, além de você querer começar a mexer com essa parte de robô, de plataforma, conhecer melhor Smart Boot,
É interessante você ver os vídeos que o Fernando mostrou no site, interessante você ver os vídeos dos indicadores, fazer, Smartwatch. fazer um É, estudo sobre o emocional, bem importante isso, tá? é. Dinheiro ninguém quer perder, né? Então, a gente está fazendo sempre o possível de tentar ganhar ou tentar sempre estar tá melhorando o nosso capital, mas o mais importante sempre, gerenciamento de risco. Anselmo, obrigado aí, viu, pela sua participação. E lembrando que fazendo as suas modificações aí nos seus robôs, quando você adaptar um caça desse aí, que os robozinhos da Lynx são todos nomes de aviões, né? Aviões da Segunda Guerra Mundial, avião de caça e tal, né? Mostra o avião pra gente, viu? Bota lá no Sim. grupo. Deixa eu compartilhar no grupo lá. O pessoal pedir lá, tá para todo mundo lá. Isso Olha, aí. cheguei aqui num robozinho legal aqui, compartilha lá com a gente para todo mundo ficar sabendo as suas receitas secretas aí. Fernando, obrigado também aí pelo bate-papo aí, muito legal. Parabéns pelo seu robô aí, parabéns pela plataforma, tá bem constante, os robôs estão se performando muito bem e eu acho que a gente tem só a melhorar e nós todos juntos só temos a ganhar. Obrigado, Anselmo. Então, um grande abraço aí para você, viu? E até a próxima, né? Valeu, pessoal. Abraço a todos.